Boa noite. Então, resolvemos aí uma questão do áudio do nosso programa dessa noite e voltamos agora, reiniciando a partir do comentário da mensagem do Espírito Emmanuel. Lembrando que o nosso estudo é do livro Terra, o Mundo de Regeneração em Você. Hoje nós estamos iniciando o capítulo As Migrações Planetárias. Vamos para a introdução com o comentário da mensagem de Emmanuel. É uma passagem das Cartas Universais do Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. É a passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, e diz assim: bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Urge alcançarmos a substância, a essência. Então, normalmente, damos um expressivo valor ao testemunho da mensagem do Evangelho de Jesus, pelo que nós falamos, ensinamos e acreditamos. Mas mesmo estabelecendo convicções da realidade espiritual da vida, da bondade e da misericórdia de Deus, mesmo com isso bem estabelecido em nós, a questão principal não estará resolvida. Porque a questão principal, segundo Emmanuel, tem a ver com trabalhar, fazer e sentir. É necessário haver todo um esforço de ressignificação interior, de percepção da vida sob um novo ponto de vista, como nos diz o Evangelho, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso trabalhar, agir, fazer e sentir com Cristo. E isso Emmanuel coloca como sendo algo urgente. Urge alcançarmos a substância, a essência. É claro que o direcionamento que Emmanuel nos propõe é aquele relativo ao despertar do nosso eu profundo, da nossa percepção atenta, desperta, da realidade da verdadeira vida e dos objetivos que nos prendem à experiência do corpo durante essa fase de atividade reencarnatória. Bom, vamos então iniciar a análise dos textos que separamos para o estudo dessa noite. O primeiro diz respeito à passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 40 a 41. Aqui nós voltamos a analisar, versículo por versículo, o capítulo 24 de Mateus, que é considerado por muitos como o sermão profético de Jesus. No primeiro capítulo do livro Terra, o Mundo de Regeneração em Você, nós estivemos, de certo modo, analisando os versículos que antecedem esse que estamos trabalhando a partir de agora. Então, no capítulo 24, houvéramos analisado até o versículo 39. Hoje vamos analisar a partir do capítulo, aliás, do versículo 40, 41. Então, vejamos
o que o texto aqui nos traz. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas no moinho, será levado uma e deixada a outra. Jesus está demonstrando a separação das pessoas que serão exiladas e as que permanecerão reencarnando na Terra. É muito importante, levando a observação do apóstolo Paulo, extrair o espírito da letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A revelação espírita nos possibilita o entendimento profundo e verdadeiro dos textos bíblicos. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se esclarece de maneira fácil no Evangelho. Então, há nessa passagem uma referência a esse período de transição planetária que nos encontramos, aonde há uma emigração de espíritos que, não tendo aproveitado devidamente a oportunidade reencarnatória, passará a ter a sua escala de evolução e de progresso aliada a outro orbe planetário. Nós estaremos analisando com mais detalhes essa situação ao longo do estudo dessa noite. Prossigamos. Mateus 24, capítulo 42 a 46. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus convida a vigilância e a elevação de pensamentos e de sentimentos. Então, nós estamos num período de intensa agitação espiritual na Terra. É revelado para nós que das esferas espirituais ao redor da Terra, dos umbrais que envolvem o planeta, imigram para a Terra, têm reencarnado na Terra uma quantidade muito grande de espíritos que estão tendo a sua última oportunidade reencarnatória nesse planeta, caso não a aproveite devidamente. E é por isso que essa passagem de Mateus 24 devemos estar muito atentos ao estímulo que ela nos provoca da vigilância, da oração, de estabelecermos o máximo possível sintonia com os objetivos elevados da vida. Prossigamos ainda no texto que estamos analisando. Isto é, trazer a sua mensagem bem viva em nossos corações. Jesus nos conclama a vigilância e a elevação de pensamentos e sentimentos, para assim pairarmos acima das iniquidades do mundo. Não é por acaso, como analisamos no estudo anterior, a formação desses grupos radicais que têm estabelecido
um lastro de crimes e de desvarios em diversos países. Até o surgimento, como a obra refere-se, do neonazismo, que tem afetado diversos países, inclusive o Brasil. Então, esses fatos têm uma causa: a imersão no orbe terrestre desse grupo de espíritos que, mesmo tendo um lastro de desequilíbrios no passado, estão tendo uma oportunidade, nessa fase de transição planetária, de reequilibrarem-se perante as leis divinas. Não obstante, temos percebido que o aproveitamento tem deixado muito a desejar. Prossigamos. A garantia para permanecermos no planeta após o início da regeneração é manter a consciência desperta, o que somente acontece com a vigilância constante e a oração. Não havendo vigilância, poderemos adormecer no sentido espiritual. Quero voltar a mostrar a capa do livro que estamos estudando, Terra, um mundo de regeneração e você. Essa análise é do capítulo 4, as migrações planetárias. O início, porque haverá um prosseguimento desse tema em nosso próximo estudo. Mas ainda temos muito material no estudo de hoje. Então, o único caminho de mantermos um nível de equilíbrio satisfatório com a espiritualidade do bem, com os objetivos elevados que nos trouxeram a presente encarnação, é o uso habitual e constante da prece, da vigilância, da sensibilidade ao Evangelho do Cristo, da vivência a partir de nós mesmos, do trabalho de aquisição de virtudes, da superação das tendências que ainda trazemos do nosso passado, muitas vezes delituoso. Prossigamos. A segunda vinda de Jesus, com a designação de Espírito da Verdade, aconteceu de uma forma indireta, por meio de médiuns. A grande maioria da humanidade continua completamente ignorante dessa ocorrência, quando Cristo nos trouxe o Consolador, que ficará para sempre conosco. Então sabemos das inúmeras passagens bíblicas referentes à segunda vinda do Cristo. Inclusive nesse capítulo 24 de Mateus, o sermão profético de Jesus, ele faz referência também. A questão toda é que, atento ao véu da letra, essa letra que mata, que confunde, não percebem a realização do sentido espiritual, que essa profecia do Cristo se cumpriu desde o surgimento, em 1857, do Livro dos Espíritos. O estabelecimento na Terra da promessa do Consolador, registrada por Jesus no Evangelho de João, capítulo 14. Então, a grande maioria da humanidade continua ignorante a essa ocorrência. Mas, através do Consolador prometido por Jesus, essa realização já ocorreu, tem ocorrido. Porque nós estamos aqui compartilhando a divulgação dessa mensagem que é o cumprimento da
profecia e promessa de Jesus sobre que não nos deixaria órfãos, que nos mandaria outro Consolador, o Espírito de verdade, que estaria conosco para sempre. Prossigamos. O objetivo do movimento espírita é levar avante a doutrina espírita, que tem como premissa reviver o Evangelho de Jesus, para sustentar a grande tarefa de regeneração da humanidade. Perguntemos a nós mesmos: nós somos aqueles que estamos na condição dos servos fiéis e prudentes? Ou estamos na condição de servo mau e desprevenido? Aqui o texto do livro nos convida à reflexão. Que o objetivo delineado pela doutrina espírita no trabalho de divulgação, que busca justamente no Evangelho do Cristo o apoio a essa grande tarefa de regeneração da humanidade, em que todos nós somos convidados a participar. Mas devemos analisar com muito critério a qualidade dessa nossa participação. Temos, de fato, agido como servos fiéis e prudentes no exercício da oração e da vigilância constantes? É isso que aqui é proposto refletirmos bem. Os servos fiéis darão sustento ao Consolador, a doutrina espírita, cujo objetivo é reviver o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza. E para esse trabalho somos convidados a cumprir com diligência e amor a grande tarefa para a regeneração da humanidade. Então, é um trabalho e uma responsabilidade tamanha que não tivemos em outras experiências encarnatórias. Essa atual é a mais significativa de todas, sob todos os aspectos, mas principalmente por termos sido convidados a participar ativamente na divulgação e na vivência da mensagem que estabelece a presença do Consolador prometido por Jesus entre nós. Então, voltando aqui ainda o texto, quando diz assim: somos convidados a cumprir com diligência e amor a grande tarefa, que essa grande tarefa ela visa a regeneração da humanidade. Se negligenciarmos a oportunidade de elevação e vivermos como servo mau, espancando a oportunidade, esse servo mau espancando a oportunidade é uma referência à passagem do convite do rei ao festim das bodas de seu filho, onde ele manda trabalhadores para convidar, e esses são mortos, outros são espancados. E aqueles a quem a mensagem primeiramente é dirigida para um convite maravilhoso de uma festa, agem da forma mais desequilibrada possível.
Então aqui é feita uma referência dizendo, se negligenciarmos a oportunidade de elevação e vivermos como servo mau, espancando a oportunidade que Deus nos oferece, vivendo no mundo e para o mundo, com aqueles que cultivam a vida puramente sensualista, estaremos destinados a seguir no grupo dos hipócritas. Então esse texto aqui é uma continuação de motivos para refletirmos. Como estamos atuando nesse período tão delicado do nosso planeta e da evolução do homem? Porque uma grande maioria da humanidade, envolvida pelo materialismo desequilibrado, vive voltado completamente e em sintonia com o sensualismo, com o egoísmo nos seus mais variados aspectos, voltados unicamente à satisfação dos instintos e das necessidades físicas, e deste modo, perdendo a oportunidade por excelência que esse período de transição oferece para cada homem. Então, que estejamos atentos e que busquemos, através do Evangelho do Cristo, a sensibilidade ideal para não voltarmos atrás na busca dos objetivos elevados da vida, nesse trabalho, nesse esforço de despertamento da nossa consciência profunda, em sintonia com as leis divinas. Muitas pessoas veem esses exílios, que é o objetivo do estudo desse livro, como um castigo divino. Tornemos a refletir: se um espírito pratica o mal pelo mal, seria justo ele prejudicar a evolução daqueles que desejam o bem? Seria amoroso, justo e caridoso deixar que ele permanecesse atrapalhando a vida dos demais que desejam o bem? Aqui nós continuamos sendo alvo das reflexões necessárias. Primeiro, novamente, para tirar de uma vez por todas, o entendimento errado de ver no exílio a que muitos espíritos estão sendo submetidos e estarão na Terra sendo submetidos a não voltar mais para a Terra como um castigo divino. Não. É um processo de seleção natural que todos os mundos, na fase de prova e expiação como a Terra, hão de passar. Faz parte do progresso dos mundos. Reportamos aqui a importância da leitura cuidadosa do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente de há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não existisse, eu vou-lo teria dito. Mas tenha bom ânimo, vou preparar-vos um lugar, como Jesus colocou. Então, o exílio desses espíritos é uma necessidade para que o mundo passe, para que a Terra passe de prova e expiação, para mais adiante ser mundo de regeneração. Na verdade, faz parte da lei de amor, justiça e caridade. A essência da lei divina está presente nesse exílio. Vamos agora para o último tópico do nosso estudo dessa noite. A lei maior do universo
É a lei de amor, justiça e caridade. O exílio não apenas ajuda os que permanecerão no planeta regenerado, mas também o espírito recalcitrante, que será impedido de usar os recursos tecnológicos existentes no planeta para continuar na prática do mal. Realmente, a olhos vistos, nós atingimos um progresso na área científica e tecnológica sem igual. A questão toda é que o progresso moral não acompanhou. O despertar dos valores espirituais da vida ficou travado para uma grande maioria dos espíritos encarnados na Terra. E por isso, chega o momento em que a continuação da presença maciça de espíritos voltados ao materialismo, ao imediatismo, impediria as possibilidades ideais de progresso que o planeta oferece para os espíritos que, acordando para a questão espiritual da vida, procuram por todos os meios possíveis atuar como parceiros da espiritualidade benfeitora, dos objetivos elevados da vida. Então, chega um momento aonde é imprescindível o progresso moral atuar de forma mais ativa na Terra. Nós estamos na fase preliminar, bem preliminar desse período, mas que estará, sem dúvida nenhuma, se estabelecendo de forma cada vez mais definitiva na Terra. O início da fase do progresso moral da humanidade. Bom, a continuação do estudo desse capítulo que iniciamos hoje se dará no nosso próximo encontro. Agradecemos a todos que nos acompanharam, ou que venham a nos acompanhar pelas redes sociais. Se possível, compartilhem essas informações. Esse estudo depois ficará disponibilizado em nosso canal no YouTube. Uma boa noite a todos.